Olá, amigos da Band, um bom dia para você que nos acompanha em todo o estado de Minas. O Ambiente Construção está começando e hoje nós vamos ver a restauração de um casarão do século XVIII na cidade de Bom Jardim de Minas, na Zona da Mata. E ainda as reportagens da TV CREA Minas. Fiquem conosco! Começando mais um Ambiente Construção, nesta manhã de sábado, eu quero convidar você a visitar o nosso site e compartilhar o nosso conteúdo. Reportagens atualizadas diariamente no endereço que está na sua tela. Você já teve a oportunidade de vivenciar a história? Sentir mesmo como viveu os nossos antepassados há 100, 200 ou 300 anos atrás? Os moradores da cidade de Bom Jardim de Minas terão esta oportunidade com a conclusão das obras de restauração do casarão da família Chaves. Uma casa construída no século XVIII pelo português Antônio Correia de Lacerda e Faria. O advogado José Francisco Matos e Silva contou que para a população de Bom Jardim, ver o primeiro casarão do vilarejo em 1740 sendo reconstruído é gratificante. Para manter toda essa tradição viva na cabeça, um grupo de voluntários acompanha de perto as obras no imóvel. Nós convidamos todo mundo, as escolas, tanto que nós começamos a reforma com as crianças do município, das escolas municipais, que enterraram no quintal uma caixa de memória, no dia 8 de dezembro de 2011. Foi o dia que nós começamos a reforma dessa casa. A história deste casarão faz parte não apenas do surgimento da cidade de Bom Jardim de Minas, mas também da exploração comercial em Minas Gerais. A Fazenda Bom Jardim acabou influenciando no nome da cidade e na cultura religiosa da região. Aqui foi construída a primeira capela dedicada ao padroeiro da cidade, Senhor Bom Jesus do Matozinho. Então a história de Bom Jardim está ligada à história dessa casa, a todo o processo civilizatório que ocorreu aqui dentro. Ele foi um embrião dessa povoação, dessa região de Bom Jardim, de Andrelândia. Tanto é que nós temos descendentes do Correia de Lacerda que foram para São João del Rei, a família do Tancredo Neves. O prefeito de Belo Horizonte descende dos Correia de Lacerda e a própria família Chaves, que nós encontramos membros aí em vários lugares do país. José Francisco revelou que a família Chaves, quando adquiriu o casarão, abriu na parte da frente um armazém. Com o crescimento do comércio, a cidade de Bom Jardim de Minas se tornou um importante ponto de abastecimento entre a cidade de São João del Rei e o Rio de Janeiro. Era a casa dos Lacerda, do Antônio Correia de Lacerda e da Ana de Souza Guarda de Lacerda, dos fundadores da fazenda de Bom Jardim da cidade. Quando eles venderam, os descendentes deles venderam para a família Chaves, o coronel Leopoldino abriu aqui um entreposto comercial que servia para nutrir São João del Rei ao Rio de Janeiro e toda essa região de Bom Jardim, Andrelândia. E da família Chaves saiu os primeiros médicos, professores, advogados, né? E eles tiveram uma atividade muito grande na cidade. O Monsenhor Nardi era ligado à família Chaves, foi um cofundador da Diocese de Juiz de Fora. A atividade eclesial girava em torno dessa casa, né? E pela localização geográfica dela, ela era o coração do povo de Bom Jardim que se locomovia aqui nesse centro histórico. Depois do intervalo, vamos mostrar um dos métodos construtivos mais antigos da humanidade, o pau a pique, em 1 minuto, aqui no Ambiente Construção. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Doctor, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone.
A engenharia é o fator que determina o desenvolvimento de um país. É a profissão dos múltiplos saberes. COBENS de 2014, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. O COBENS discute o desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na sociedade. COBENS de 2014, de 16 a 19 de setembro, na Expo Minas. Uma promoção ABENGE, organização UFJF e F Sudeste. Estamos de volta e agora para falar sobre o pau a pique, uma técnica construtiva usada no período colonial para a construção de casas no século XVIII e XIX. A técnica consistia no entrelaçamento de madeiras verticais fixadas ao solo, com vigas horizontais em bambu amarradas entre si por cipó. A estrutura sendo fixada recebia barro que formava as paredes. Esta técnica foi usada principalmente na área rural, por dispensar o uso de materiais que na época eram importados. O projeto de restauração do casarão em Bom Jardim tem a supervisão da arquiteta Bárbara Andrade. Ela conta que antes de começar a restauração, uma equipe multidisciplinar foi encarregada de documentar tudo o que havia no imóvel. Nas pesquisas e levantamentos feitos, ela descobriu 2 métodos construtivos diferentes. Então, através de prospecções na parede, o que são prospecções? Eu cavei a parede, tirei o reboco externo da parede, eu consegui encontrar 2 técnicas construtivas diferentes. Na parte primitiva, a gente encontrou o pau a pique propriamente dito, e na parte de armazém, a gente encontrou o adobe, que é o tijolo não cozido. É feito de barro, ele é colocado para secar no sol e depois ele é posto um sobre o outro, na técnica que a gente conhece até hoje, e que foi utilizado aqui para armazém. Ele é até mais rígido em função do grande trânsito que se tinha e que se tem até hoje aqui. Outra preocupação foi contratar operários do local para trabalhar na obra do casarão. Além de pedreiros, o serviço de marcenaria, usado na reforma do forro e das portas, são da cidade. Então não foi utilizada nenhuma mão de obra fora. Bom Jardim é uma cidade pequena, de 10 mil habitantes, e os profissionais foram tirados daqui. Todo o serviço de carpintaria, inclusive hoje eu cheguei aqui, eu me assustei com a qualidade do serviço prestado aqui dentro do casarão. Todo o serviço de carpintaria foi feito por profissionais bom-jardinenses. No telhado também houve a preocupação de manter as características originais, tanto que 60% das telhas retiradas da estrutura foram mantidas. Apenas a estrutura em madeira foi substituída. A maioria da telha foi preservada, não quebrou com essa descida. A gente retirou toda essa estrutura de madeira, foram cerca de 40 toneladas de madeira. 90% dessa madeira saiu podre, a gente não conseguiu reaproveitar, a gente achou que reaproveitaria muito mais madeira. E foi uma opção minha também, utilizando o conhecimento técnico, de substituir essa estrutura de madeira por uma estrutura metálica, que pesa cerca de 20 toneladas, ou seja, metade do peso total da estrutura. E quando essa estrutura metálica foi montada, parece que até as paredes deram uma respirada e assentaram melhor na fundação que a gente fez. E a casa foi amarrada, se assim eu posso dizer. O telhado, que foi feito de metálico, né, foi uma opção deles aí, da arquiteta e do proprietário. Foi bem desenhado de acordo com a geometria exigida e saiu tudo perfeito. O caso da telha, que era para não escorregar, o que nós criamos aqui? Nós colocamos umas fitas adesivas a cada 1,5 metro. Então, por aí a gente viu, com experiência, a gente colocou a cada 1,5 metro essa fita, e já faz 1 ano e meio que tá a telha aí, ela não caiu, não correu nada. Para garantir que toda a estrutura colocada no telhado ficasse firme, o mestre de obras José Aguiar ressalta a necessidade de reforçar as paredes com vigas metálicas e de pilares de concreto. Então o que acontece? Se amanhã der um terremoto, eu tenho garantia quase absoluta que isso aqui não cai. Por quê? Porque ela está sobre chapas metálicas de 10 milímetros, né, 100 milímetros, aliás, 100 milímetros por 4 milímetros de espessura, soldado em cima e embaixo. Elas é que estão dando suporte, além, lógico, de alguns pilares que a gente teve que fazer de concreto aí, que foi necessário fazer, né, por causa da dificuldade de colocar as chapas. Após colocada a estrutura no telhado, a arquiteta falou sobre o acabamento utilizado nas paredes recuperadas. Depois de muita pesquisa, chegou-se à conclusão que seria mais adequado usar
cal e cola branca na mistura do reboco. Uma preocupação que a gente teve foi com toda a parte de reboco do casarão inteiro. Esse reboco ele foi retirado, eu levei para fazer testes, são testes feitos com água, com alguns produtos, para verificar quanto de cal tinha, quanto de esterco tinha, quanto de crina de cavalo tinha, porque antigamente o reboco era feito dessa maneira. O mínimo de cimento possível foi utilizado, porque hoje em dia a liga se dá com o cimento. A gente utilizou muito cal e para fazer essa pega que se fazia com óleo de baleia, com o estrume, com a crina do cavalo, a gente utilizou cola branca. Então era cola branca com água, a gente fazia uma mistura, uma proporção, essa cola fazia essa pega da massa e a gente fez vários testes de proporção dessa cola até chegar numa mistura que proporcionasse um tipo de reboco que ao passar a mão ele não se desmanchasse e com o passar do tempo ele se tornasse duro o suficiente para qualquer batida que desse nele, ele não se desfizesse. A equipe responsável pelo projeto de restauração do casarão também se deparou com vários objetos de valor histórico que foram deixados pelos antigos moradores do imóvel. No local foram encontrados documentos da família Chaves, como recibos de compras feitas em 1912. A restauração deste casarão é a tentativa de manter vivo a história de Bom Jardim e também a história de Minas Gerais. Depois do intervalo tem mais informação especializada aqui no Ambiente Construção e ainda as reportagens da TV CREA Minas. Fiquem conosco! A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. A engenharia é o fator que determina o desenvolvimento de um país. É a profissão dos múltiplos saberes. Cobens de 2014, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. O Cobens discute o desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na sociedade. Cobens de 2014, de 16 a 19 de setembro, na Expo Minas. Uma promoção ABENGE. Organização UFJF e F Sudeste. No programa de hoje, nós mostramos como a recuperação do patrimônio histórico é capaz de manter vivo a história de um povo e de uma região, através da arquitetura e da engenharia. Todos os sábados abrimos espaço aqui no Ambiente Construção para as reportagens da TV CREA Minas, um espaço do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais. Vamos assistir! Olá, não perca o programa da TV CREA Minas. Veja o que a gente preparou para você. Primeiro, os convidados participaram de uma missa. Na plateia, ex-alunos das turmas de engenharias dos anos de 1954, 64 e 89. O evento foi a comemoração dos 103 anos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem hoje uma contribuição muito significativa, não só formando excelentes engenheiros, mas contribuindo com a sociedade. O ponto alto do evento foi a homenagem prestada ao presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade. Ele foi agraciado com a outorga da medalha Conselheiro Cristiano Ottoni. O prêmio, apesar de ser concedido à pessoa, é um trabalho coletivo, é um reflexo de todo um conjunto de pessoas que se empenham diuturnamente para executar os projetos, para executar as ações que acabam por ser reconhecidos. Então, de total justiça compartilhar com todos aqueles que estão ajudando a construção do país a partir das suas instituições, do seu empenho, no seu local, na sua associação, lá no CREA, a honra do recebimento dessa medalha.
O Jobson, ele está sendo homenageado pelo papel que ele está tendo hoje no CREA e o incentivo ao desenvolvimento, a discussão e implementação de políticas públicas em que a engenharia pode contribuir mais ainda. A capital mineira, uma das principais do país, é notadamente procurada pelo turismo de negócios. Nos últimos anos, a demanda de vagas para hospedar executivos, empresários, grupos de palestras e participantes de cursos era grande. A cidade contava com 232 hotéis e 26 mil leitos, considerado pouco para uma capital do tamanho de Belo Horizonte. Cenário que está prestes a mudar. Desde que foi anunciado que a Copa seria no Brasil há 7 anos, o setor começou a se movimentar. Novos empreendimentos foram construídos e para a Copa e o pós-Copa, BH deve contar com mais 10 mil leitos e 29 novos hotéis. Vai acontecer, porque é positivo para o corporativo, para o cliente, que nós chamamos uma disputa, uma guerra de preços, né? De áreas mais acessíveis. Desde que o corporativo não esqueça do item qualidade, o que o hotel oferece ao seu homem de negócio, ao seu executivo. De acordo com a prefeitura, foram investidos no geral, mas principalmente no setor de hotelaria, bares e restaurantes, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Tudo isso para receber cerca de 140 mil turistas durante a Copa. Achou grande o número de turistas? Pois é, mas de acordo com o secretário municipal extraordinário para a Copa do Mundo, este é o número de ingressos vendidos apenas para estrangeiros. É onde começa a se firmar o processo de internacionalização de Belo Horizonte, um dos legados que a Copa deve deixar. A nossa cidade sendo mais reconhecida internacionalmente, porque a cidade de Belo Horizonte é uma cidade reconhecida nacionalmente. Então esse é um outro ponto importante para Minas, importante para Belo Horizonte, que é visando principalmente alcançar o turismo de negócio e alcançar também aquele turista internacional que escolha Belo Horizonte como um bom local para se estabelecer, para montar negócio e uma boa rede de relações em Belo Horizonte. O Gigante da Pampulha também ganhou nova cara. Durante 2 anos, o Mineirão passou por reforma e foi um dos primeiros estádios a ser entregue à FIFA. No ano passado, entre jogos de futebol e eventos musicais, o Mineirão recebeu 1 milhão de visitantes. Estrutura que deve atrair a visita não só de torcedores mineiros, mas de todo o mundo. Hoje nós temos um estádio com a capacidade de receber todo esse público e poder toda a cadeia de se desenvolver em torno disso. Então a parte de turismo, a parte de bares, restaurantes, tudo isso que se desenvolveu em torno de um equipamento agora que é nosso, que fica aqui. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê, até lá! Com a participação da TV CREA Minas, nós encerramos o ambiente em construção desta manhã de sábado, que mostrou as técnicas de restauração de um casarão construído no século XVIII. Depois de recuperado, este imóvel vai sediar o Instituto Recanto do Saber e da Experiência, um espaço cultural dedicado a manter a história da família Chaves e também da cidade de Bom Jardim de Minas. Por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia e deixo um convite para a próxima semana aqui na Band Minas e também na internet, no endereço que está na sua tela. Até lá!